O Senhor Deus o chamou dizendo: onde estás? Reverendíssimos diáconos, Arildo e Arley, reverendas senhoras religiosas, amados filhos, ao celebrarmos hoje a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, somos convidados a olhar para um mistério da graça que nos mostra com a prova real na Virgem Maria de que não precisamos temer o pecado e o mal que marca toda a existência humana, porque o nosso Deus tem poder infinitamente maior do que o pecado que nos marca. É isso que celebramos ao celebrar a Imaculada Conceição de Maria. Deus nos mostrando a todos nós, pobres pecadores, que não estamos condenados a passar essa vida sobre o jugo do pecado, porque o nosso Deus tem poder maior que o pecado. E para provar isso, preserva a Virgem Maria desde o primeiro instante do pecado original. O faz em preparação da vinda de seu Filho Jesus Cristo. O faz antecipando os méritos de Cristo na vida da Virgem Maria. O faz para que Maria pudesse ter o coração disponível a esse Deus que nos procura. Mas ao fazer isso na vida da Virgem Maria, mostra e prova para mim e para você que o Deus que nos procura pode tirar o pecado da nossa vida. É verdade que nenhum de nós recebeu essa graça especial como a Virgem Maria, de ser preservado do pecado desde o momento da concepção, de não ter cometido pecado algum, porque o dogma da Imaculada dá conta da concepção de Maria, mas nos testemunha que aquela que nunca experimentou o império do pecado, nem pelo pecado original, foi imaculada não só pela forma que nasceu, mas pela forma que viveu. E se não nos é possível imitar a Imaculada Conceição no nascimento, nos é possível imitar o mistério da Imaculada Conceição em uma vida que, tomada pela graça de Deus, cheia dessa graça, não tem comunhão com o pecado. Mantenha a alma que foi lavada no batismo imaculada, sem pecado. Nós celebramos a graça de Deus na vida da Virgem Maria, mas ao celebrar isso, celebramos o convite desse Deus que está à nossa procura, para também nós, nos deixando encontrar por Ele, vivermos uma vida imaculada. E isso não pode ser visto por nós como uma utopia, porque a palavra de Deus, que não erra nem mente, nos convida: sede perfeitos, como eu, o vosso Deus, sou perfeito. E se Deus nos convida a isso, é possível a mim e a você, apesar de sermos pecadores feridos pelo pecado original, depois de termos sido alcançados por Deus, vivermos uma vida sem pecado. Olhar hoje para a Imaculada Conceição de Maria deve ser para nós o convite de olharmos para um Deus que também nos procura, que também anda à nossa procura e quer encontrar, como encontrou em Maria, um coração disponível para viver uma vida imaculada, uma vida
sem comunhão com o pecado. Maria foi a cheia de graça, e aí sim o anjo a saúda. Ave, cheia de graça. O termo grego vai dizer, Maria é a kekaritomene, ela é a plena, porque o cheio para a gente não é uma imagem, está cheio, mas o cheio que o anjo Gabriel fala, não é simplesmente que ele está completamente repleto, recipiente. Quer dizer que ele está transbordando. E transborda sem esvaziar. Está repleto, totalmente cheia da graça de Deus ao ponto de transbordar. E transbordando essa graça, não fica menos cheia. Não fica vazia. E por isso a Virgem tem graças da parte de Deus para dar a nós. Que graça? A principal de todas. A graça de entendermos que também nós podemos viver uma vida sem pecado. Que também nós somos especiais. Olhar para a Virgem Maria é sempre consolador, porque nós vemos como é perfeita a mãe que Deus nos deu. Mas eu confesso que olhar para a Virgem Maria é um tanto desconcertante para nós. Porque vemos uma mulher tão cheia de graça, tão repleta de graça, e olhamos para nós, no bom sentido, se é que há bom sentido nisso, tão perdidos em desgraças, por causa dos nossos pecados, e nos desanimamos humanamente. Podemos olhar para Maria e ter a tentação de pensar, ela é a especial, e eu sou um pobre coitado diante de Deus. Afinal, ela é a mãe de Deus. É verdade. A Virgem Maria é especial. Não tanto pelas graças que recebeu, mas porque se deixou encontrar por esse Deus que a procurava e não fez da sua pequenez, da sua miséria, como ela mesma reconhecia, da sua humildade, um empecilho para que esse Deus que a encontrava realizasse a obra da sua graça. Talvez muitos de nós estejamos errando na nossa relação com Deus, porque ao nos perdermos em meio dos nossos pecados e das nossas desgraças, estamos fazendo deles o empecilho para que esse Deus que nos encontra realize também na nossa vida a obra da graça. Não somos nós, meus filhos. Nunca seremos. É a graça de Deus que fará em nós. Não são as nossas forças. Nunca serão. É a força de Deus que, como vai dizer a palavra, é o mais forte, que fará em nós. Se Maria foi chamada a uma missão especial, e foi, ser mãe do Filho de Deus, foi chamada a essa missão, não tanto para si, mas muito mais para nós. Para nos ensinar a nos deixarmos encontrar por esse Deus que nos procura. Para nos ensinar, apesar da nossa pequenez, a não colocarmos limite à graça desse Deus que nos encontra. Para nos ensinar que essa graça, como gerou no ventre da Virgem Maria o Cristo, pode gerar na nossa vida, nas entranhas íntimas da nossa alma e do nosso coração, a imagem do Cristo. Maria, que hoje nos é dada como a Imaculada, nos revela a grandeza de um Deus que tem poder. Poder maior que todo mal e todo pecado.
mas também nos revela a grandeza de um Deus que nos procura. Nos procura para, na sua graça, nos enviar, como enviou a Virgem Maria. Para, na sua graça, contar conosco na obra da salvação, como contou com a Virgem Maria. Para, na sua graça, fazer de nós especiais no plano de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque, nos abrindo à graça de Deus, podemos ser melhor do que somos hoje. E isso já é especial demais. Por isso o apóstolo Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, falando aos Efésios, nos lembrar. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo. Ele nos predestinou a sermos filhos adotivos, intermédio de Jesus Cristo. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Nenhum de nós, meus filhos, é um acaso da vida. Nenhum de nós é uma circunstância da vida. Nenhum de nós é um mero número na existência. Cada um de nós, Deus olhou, desejou, sonhou, criou, chamou a vida e a vida na graça. E a cada um de nós, como a Maria Imaculada, o Senhor vem e procura para conduzir a vida nova, a vida onde o mistério da graça mata o pecado e a morte, a vida onde eu e você podemos, olhando para Maria, descobrirmos que maior que os nossos pecados e que a força das nossas fraquezas é a força do Deus que preserva do pecado e conduz à vida nova, à vida plena. Que Deus nos ajude e que a sua graça hoje, refletida na Imaculada Conceição de Maria, nos lembre que todos nós, sonhos do seu amor, podemos também viver uma vida imaculada e sem pecado, porque aquele que é o mais forte vem nos procurar e, nos encontrando, realiza a sua obra. O Senhor Deus o chamou dizendo: onde estás? Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo